Agora vamos dar boas-vindas ao nosso palestrante, primeira vez na Casa Ramatiz. Seja bem-vindo, Alessandro, à Casa Ramatiz, que é lugar de gente feliz. Boa noite. É de alegria e de calor humano. O calor aqui está bem quente já. Obrigado pelo calor humano. De início, gratidão à direção da casa, aos guias espirituais que permitiram que eu estivesse aqui hoje, e gratidão pela possibilidade de aprendizado. Saindo de casa hoje, eu tenho um pequeno de 9 anos. Eu digo que ele é pequeno. A minha esposa fala que é um bebê. E ele disse pra gente que ele é um pré-adolescente. E aí ele perguntou: onde você vai hoje? Aí eu falei assim: eu vou ali ministrar uma palestra. Aí ele falou: palestra? Você vai ministrar uma palestra? Você quer ir comigo? Vamos lá. Obrigado. Vamos comigo. Aí ele falou: por que você vai ministrar uma palestra? Aí eu falei assim: porque eu preciso aprender. Aí ele disse: como você precisa aprender? Você já sabe, você já estudou e já é formado? Eu digo: não, eu preciso aprender. Lá nessa palestra estão me dando a oportunidade de aprender. E aí ele olhou para minha cara assim, com aquele jeitinho de menino maroto, né? Ficou olhando para mim e ele perguntou: você vai aprender o quê? Aí eu falei: preciso aprender muita coisa, filho. De vez em quando eu não me aborreço, não grito contigo aqui, de vez em quando a gente não discute com a mamãe, você e sua irmã não brigam dentro de casa. E ficou olhando para minha cara. Sim, acontece isso, então. Eu estou precisando aprender a gente mudar essa energia. Então lá eu vou aprender isso. E ele continuou olhando para minha cara e eu fiquei imaginando as projeções dele. No final ele falou: então vai lá aprender. Então, janeiro de 2016, eu cheguei aqui em Itajaí. Eu sou de Salvador e depois de uma temporada de 5 anos morando no Rio de Janeiro, eu vim para essa região maravilhosa. E ao chegar aqui em janeiro de 2016, eu era um ateu convicto. Um ateu daqueles que gostava de reunir em casa pessoas que tivessem algum conhecimento sobre Deus, para que questioná-las sobre a existência dele. E era assim: eu sentava, estudava. Na minha família de origem, meus pais, meu pai e minha mãe, toda a minha família são católicas. A família da minha esposa é toda evangélica. E nós temos padres, freiras na família, temos pastores. E eu gostava de reunir todo mundo em casa para poder, com toda a petulância que me cabia, questionar a existência de Deus. Era algo que eu fazia com prazer, porque eles não conseguiam me convencer. E assim eu cheguei aqui em Itajaí, em janeiro de 2016. Antes de chegar em Itajaí, a minha esposa, apesar de nunca me dizer, a família dela é evangélica, mas ela não é evangélica. E se casou com um ateu. E nós estamos há 16 anos juntos. E ela nunca me disse da inquietação dela por estar casada com um ateu. Nunca conversamos sobre esse assunto. Só que durante esses 16 anos, ela sempre me tentou, de alguma forma, me levar para uma fé, para uma crença. Sem eu perceber. Uma grande missão, né? Eu não percebia isso. Durante esse período nós viajamos, porque eu trabalho, sempre estou em algum lugar, e nós no Rio, e lá, hoje eu percebo, o nosso ciclo de amizade eram todos de espíritas, ou espiritualistas. E algumas vezes ela tentou me levar para um centro espírita. Vamos lá, vamos conhecer. E eu sempre arranjava alguma desculpa e não íamos. E assim foi durante esses últimos anos. Em 2015 nós passamos por uma crise, essa crise que está acontecendo no mercado. Eu fui uma vítima da crise e fui demitido. E daí eu comecei a projetar, porque eu sempre usava isso, hoje eu entendo o que é. A projetar a minha mente, dizendo: não, eu vou conseguir algo muito melhor. E daí foi me dado por Deus a maravilha de morar nessa região, numa cidade linda. E quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um local para meus filhos estudarem. É sempre o que eu faço quando eu chego na cidade. Eu tenho um casal de filhos, um de 9 e outra de 13. E assim que eu achei local onde eles iam estudar, eu fiz a matrícula e fui procurar um local para nós morarmos, bem próximo à escola. E assim eu fiz. E uma semana depois, minha esposa chegou com meus filhos. E eu comecei a trabalhar na empresa a qual fui contratado aqui.
E 15 dias depois ela falou: você não sabe o que acontece, nós estamos morando vizinhos a um centro espírita. Aí eu falei: ah, que interessante. E ela falou para mim assim: então, vamos lá visitar, vamos conhecer. Aí eu mais uma vez inventei uma desculpa. Passamos mais uns 2 ou 3 meses, cada dia ela me chamava e eu inventava uma desculpa. E aí um dia ela passou, eu moro numa quadra do Centro Anjo da Guarda, onde eu trabalho atualmente. Uma quadra, na verdade o meu quarto fica virado para frente do centro. Um dia ela falou: Alessandro, é o seguinte, hoje é sexta-feira, ao invés de sair, porque geralmente a gente saía às sextas-feiras, vamos no centro porque lá tem, a casa está funcionando na sexta-feira à noite. Mas então tá bom, vamos lá, já que você quer ir, não quer sair, vamos lá. E nós fomos. E chegando lá, nós fomos muito bem recebidos. E o que tinha naquele dia era estudo do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de estudar, é uma característica minha, pessoal. E aí quando eu entrei, a pessoa que me recepcionou falou: olha, o que nós temos hoje é estudo do Livro dos Espíritos. Eu nunca nem tinha ouvido falar do Livro dos Espíritos. Você quer participar? Bom, aí Cristina respondeu: queremos. Ela respondeu logo na minha frente. E nós subimos para estudo do Livro dos Espíritos. Lá fomos recebidos por mais 2 outras pessoas. Uma delas eu soube até que dá palestra aqui, o Sérgio. E sentamos, ele perguntou: de onde vocês são? Eu falei: sou de Salvador. Ele disse: você nunca ouviu falar da doutrina espírita? Sim, já ouvi falar. Existe um movimento grande lá em Salvador. O Divaldo Franco tem um grande trabalho. Eu digo: sim, conheço o trabalho, mas nunca fui visitar. E daí ele me deu uma visão assim bem básica do espiritismo, e começaram a chegar as pessoas e começaram a pegar os livros, e ele abriu o livro. E eu ali sentado com toda a minha empáfia de alguém que tinha algum conhecimento na área acadêmica e pensou: pô, aqui vai ser legal, vou estudar alguma coisa. E ele me entregou um livro. Eu, extremamente arrogante, abri aquele livro e falei: o que a gente vai estudar? Ele falou: não, acompanha o que nós vamos estudar. Eu não me lembro exatamente qual era a pergunta. Eu lembro que era uma pergunta e eu, mais uma vez, com toda a minha arrogância, pensei: eu tenho que dar alguma opinião sobre isso, como é que eu vou ficar aqui calado, todo mundo dando opinião e eu sem falar nada? E cada um foi falando, e aí veio algo na minha cabeça e eu comecei a falar. E aí a pessoa que dirigiu o estudo olhou para mim e falou: você está entendendo que nós estamos falando do mundo espiritual? Porque a minha opinião era tudo sobre o mundo material. E eu dizia: não entendo. Mas em suma, foi 1 hora de estudo e aquela falta de modéstia ali a toda prova. Acabou, era uma sexta-feira, acabou, fomos para casa, passamos o final de semana, só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Um livro de perguntas e respostas que baliza uma doutrina. Aquilo me causou muita curiosidade. Na segunda-feira tinha palestra na casa. E aí eu falei para minha esposa: vamos na palestra? Ela disse: o quê? Eu disse: vamos lá na palestra, eu quero conhecer a casa. E nós fomos. Às 20 horas entramos lá para a palestra, fomos recebidos pela Sandra, por sinal ela que devia estar aqui hoje, de forma muito carinhosa. E eu, mais uma vez, bem arrogante, virei para ela e falei assim: já que eu estou aqui, eu quero saber cadê o estatuto desta instituição. E a Sandra olhou para mim, parecendo que já estava preparada, abriu uma gaveta e me entregou o estatuto. Está aqui o estatuto. Aí eu falei: bom, já que você me deu o estatuto, eu quero saber como é que eu faço para entender o que acontece aqui, como é que eu estudo. E daí eu estava dentro da livraria e ela falou: tem esses 5 livros aqui, você compra e estuda. Aí eu: cara, que bom, opa, 5 livros, vou estudar. Aí minha esposa fez: caramba, agora ele vai ficar só enterrado nesses livros e não vai olhar mais para mim, porque é assim quando eu pego um livro. E nós subimos para a palestra. E eu sentei para assistir a palestra. Sempre gostei de ser bom aluno, então eu sentava bem na frente, assim, eu sentei na primeira cadeira. E ali veio a minha grande surpresa. O palestrante começou a falar, e cada palavra que ele dizia, eu pensava: de onde que ele me conhece? Porque tudo que ele falava parecia uma mensagem de todas aquelas reuniões que eu tinha feito dentro da minha casa, tentando mostrar às pessoas que não existia Deus. E ali eu percebi que tinha algo de diferente naquele espaço. Eu pensei: bom, como ele não me conhece a primeira vez que eu estou aqui, tudo ele falava e abriam algumas caixinhas na minha cabeça. Tudo te fazia muito sentido. Naquela noite eu não dormi. Eu estudei, porque eu vou riscando toda a introdução do Livro dos Espíritos. Eu trabalhava, saía às 6 horas da manhã para trabalhar, eu fui deitar acho que eram às 4h30. No outro dia no trabalho foi difícil produzir alguma coisa, porque eu continuei estudando o Livro dos Espíritos.
E assim foi durante quase 2 meses de forma ininterrupta, e também não parei de ir mais a nenhuma outra palestra. Eu ia usar o computador porque, depois de ler toda a introdução do Livro dos Espíritos, foi o primeiro que eu li, que eu estudei, aquela introdução me parecia como que ninguém nunca me disse isso? É isso aqui, está aqui a explicação. E daí chegou no momento das perguntas, questão de perguntas e respostas. Primeiro entender que aquelas respostas foram dadas por pessoas como nós, só que em outro plano, que para mim também é algo tão óbvio, como que ninguém tinha me dito isso antes, em todas as reuniões que eu fiz na minha casa. E aí a primeira pergunta era: o que é Deus? Eu já achei interessante porque os meus pais, a minha sogra e toda a minha família me falava quem é Deus. E lá tinha o que é Deus. Que. Um pronome relativo que se refere a coisas ou pessoas. Então, já começava a enxergar que aquele Deus que tinha sido me apresentado, que tentavam me apresentar e que não me convenciam, era exatamente o que eu imaginava. Não era quem, era que. E ele estava em todo lugar. As perguntas seguintes, elas foram complementando, e a resposta dessa primeira pergunta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eu comecei a estudar ela palavra a palavra. Inteligência, o que é inteligência? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí eu fui buscando o sentido da palavra inteligência, achei vários significados. E um deles diz que inteligência é opção de escolha. E eu pensei, bom, nós somos inteligentes, então está aí a ligação. Será? Está aí a ligação. Então Deus está em mim também. Ele é a inteligência suprema e eu também tenho inteligência. E as coisas começaram a passar a ter sentido para mim. E uma outra pergunta falava: como que eu posso ter certeza da existência de Deus? Não sei exatamente se o enunciado é esse, mas é algo mais ou menos assim. E a resposta do mundo espiritual diz que não temos todos os sentidos necessários para que consigamos entender o que é Deus. E ali estava mais um alicerce para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês. Para que hoje eu tenha a fé que eu tenho e acredite tanto, de forma grandiosa, em Deus. Quando foi lida a mensagem, me chamou a atenção que o personagem central da mensagem, ao perder o dedo, ele agradeceu a Deus. Ao sair de casa hoje, quando eu me despedi do meu filho, eu agradeci a Deus a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Hoje eu tenho certeza absoluta que, ao agradecer a Deus, eu estou próximo a Ele. E lá nessa pergunta, quando ele diz que, nessa resposta, quando ele diz que nós não temos sentido para entender a grandiosidade de Deus, me veio na minha caixinha da memória uma outra situação. Eu sou do Nordeste, eu sou de Salvador, nasci lá na Bahia. Lá na Bahia, quem é do interior, nós chamamos da roça. Eu nasci na capital, mas meus pais são do interior. E como do interior, todas as épocas de férias, de meio de ano, de final de ano, eu ia passar com meus avós no interior. E eu me lembro uma vez, eu estava na roça do meu avô paterno, já tinha 16 anos, aquela fase onde nós estamos ainda mais arredios, né? Interessante que eu passei 45 anos nessa fase, né? Desacreditando de Deus. E lá naquela época, discutindo com meu pai e com meu avô, diziam que não existia Deus, é absurdo, isso aqui é obra do acaso, eu falava isso. E eu me lembro do meu avô me chamar e pedir para que eu olhasse para o pasto, e ele dizia: como que você explica a criação disso daqui? E naquela época eu não conseguia entender o que ele estava me mostrando. O Livro dos Espíritos, quando diz que me faltava um sentido para que eu entendesse, ainda falta para todos nós. No estado que nós estamos hoje, ainda falta esse sentido. E aí me veio mais uma pecinha nessa construção de conhecimento. Ainda me falta muito para conseguir entender a grandiosidade de Deus, porque, como eu disse ao meu filho hoje antes de sair de casa, eu ainda discuto com a minha esposa. Eu ainda me chateio com os meus filhos. Eu ainda me aborreço no trânsito. Então ainda me falta muito entender o que é Deus. Ainda me falta esse sentido. Só que eu fui buscar um significado de sentido. E dos conceitos do que é sentido, tem vários, um deles diz que o sentido é oposição à razão. E aí eu pensei, oposição à razão, o que é oposição? Eu fui buscar o significado de oposição.
Oposição são duas coisas que são de uma mesma base, mas são de formas contrárias. E achei também o significado de sentido sentido pode ser algo que a gente sente como organismo. E aí eu fui construindo e cheguei à seguinte conclusão. Eu sempre, durante os 45 anos, fui muito razão. Emoção quase zero. Para mim o racional era o certo. Como eu falei para vocês, tinha um pezinho ali na ciência. Então para mim o que não tinha o positivismo da ciência, o que não tinha a obviedade comprovada de forma científica, não tinha nenhum valor. Então era tudo muito racional. E quando eu chego nessa resposta do mundo espiritual, quando ele fala que falta um sentido, e eu chego à conclusão de que sentido é oposição à razão de forma equilibrada, e aí eu venho e vou estudar um pouquinho sobre esse mestre, esse espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta. E daí eu pergunto a vocês, quando ele esteve aqui, ele usou mais a razão ou a emoção, ou o sentimento? O que vocês acham? Sentimento? Eu li recentemente um livro que não é um livro espírita nem espiritualista, mas de um monge. Eu esqueci agora, porque a minha pesca estava toda aqui lá na Bahia chama pesca, que é cola, na minha cola estava toda no computador. E esse autor, ele fala que Jesus, na época dele, ele foi o revolucionário, ele foi o amigo das mulheres e das crianças, ele foi o desacreditado, ele foi o rejeitado, ele foi o líder. Em todos esses papéis que ele mostrou como líder, ele usou o equilíbrio da razão e da emoção. Ele usou a emoção para transmitir mensagens de forma alegórica e na linguagem adequada para que as pessoas daquela época conseguissem entender. Em todo momento ele usou o equilíbrio da razão. Uma das coisas que eu trouxe aqui era um videozinho mostrando quando nós usamos muita razão e quando nós usamos muita emoção. É uma animação. É uma animação interessante porque mostra um diálogo entre um casal e aí quando a razão começa a falar alto, o rapaz, ao chegar próximo à menina, ele começa a usar de muito intelecto e daí ela não consegue se vislumbrar com ele. Depois o coração vai lá e toma o local e daí o rapaz começa a usar mais os sentimentos, só que ele se atrapalha usando muitos sentimentos. Chega uma hora que ela se aborrece com ele e sai. E daí o coração e o cérebro, a razão e a emoção se juntam e começam a passar as mensagens para ele. E daí ele consegue conquistar a menina. É uma animação interessante, depois eu posso até passar uma dica aí para vocês darem uma olhada. Lá naquele momento, naquele vídeo, que é um vídeo alegórico, ele conseguiu chegar a um equilíbrio. E a partir de chegar ao equilíbrio, tudo passou a funcionar. Hoje, eu vejo, inclusive pelo exemplo que o Mestre Jesus nos deixou, que nós estamos aqui para buscar esse equilíbrio. Porque assim, hoje eu faço um trabalho voluntário numa entidade que dá apoio emocional às pessoas que estão com o sentimento lá em cima. Só que existem sentimentos positivos e negativos. E quando estamos com sentimentos negativos lá em cima, a nossa razão está lá embaixo, sentimentos negativos aqui em cima, também estamos em total desequilíbrio, um desequilíbrio ainda maior. Essa ONG dá apoio emocional para tentar esvaziar um pouquinho esses sentimentos negativos e as pessoas começarem a tentar se reequilibrar. Então lá eu aprendi que mesmo quando eu estou com sentimentos positivos lá em cima e minha razão lá embaixo, eu estou em desequilíbrio. Seja positivo ou negativo. Alguém pode falar assim, não, mas se eu estiver extremamente alegre é bom. Sim, extremamente alegre é bom. Eu vi que aqui nessa casa a gente fica extremamente alegre. Mas com o racional equilibrado. Se eu estou extremamente alegre, sem racionalizar essa alegria, causa um desequilíbrio. No livro dos Espíritos, eu li que todo sentimento ele pode ser positivo ou negativo. Isso me causou um grande questionamento também. Eu fiquei pensando, como que todo sentimento pode ser positivo e negativo? E aí me remota aquele cara que eu falei para vocês, que ainda não mudou muito, mas está no caminho, pelo menos agora eu já consigo enxergar um caminho, que tinha muito orgulho de algumas coisas materiais, muito. E eu pensava, orgulho não pode ser uma coisa positiva.
E aí alguém chegou para mim quando eu estava discutindo essa leitura e falou: você tem orgulho dos seus pais? Eu pensei, sim, isso é uma coisa positiva. Então o orgulho pode ser um sentimento positivo ou negativo, cabe a gente escolher como que vamos usá-lo. E todos os outros também funcionam assim. E aí mais uma vez achamos aí um ponto de equilíbrio. Na história que foi apresentada no início, o personagem ele já tinha passado por um desequilíbrio em uma outra vida. E daí ele pediu para que tivesse a chance de se reequilibrar na vida seguinte. Me dá essa chance, Deus. E Deus, de forma justa e generosa, deu a chance a ele. E é interessante porque na chance que ele teve, ele construiu passo a passo na sua existência o caminho para que conseguisse cumprir aquela meta que ele tinha pedido antes, sempre buscando o equilíbrio. E aí ele começou a trabalhar. A pergunta que foi feita: o que é que nós fizemos essa semana em prol de Jesus? O que é que nós fizemos essa semana em prol desse equilíbrio que é necessário entre razão e emoção? É uma pergunta que é bom a gente levar para casa para refletir, porque cada vez que a gente faz uma, a gente equilibra, aí depois a gente desequilibra e a gente equilibra. Por que acontece isso? Porque estamos aqui nesse planeta que é feito dessas energias, por enquanto, e que está chegando próximo ao momento de transição. E cada um de nós, quando conseguir chegar próximo a estar mais equilibrado do que desequilibrado, vamos ter chances promissoras daqui para frente, por conta de toda a mudança de energia que está acontecendo no nosso planeta. Essa gratidão que eu tenho de estar aqui construindo conhecimento, de ter tido a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, me mostra que agora não precisa mais ninguém me convencer da existência. Chegou uma época que eu dizia assim: eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Agora eu já não tenho certeza se ele existe ou se ele não existe. Hoje eu tenho certeza absoluta. E uma certeza absoluta baseada na razão e na emoção. Assim como a doutrina espírita nos traz uma racionalidade, uma fé raciocinada, com base em informações, em conhecimentos apresentados por irmãos desencarnados que passaram por uma experiência grande e puderam voltar para nos dar um pouquinho, ou nos compartilhar um pouquinho desse conhecimento. No final das apresentações ali, eu trago uma mensagem da apresentação que eu ia projetar, de Chico Xavier, porque depois que eu tive acesso a esse manancial de conhecimento do pentagrama, dos 5 livros que baseiam a doutrina espírita, minha esposa falou assim para mim: caramba, agora, hoje ela não vai ao centro comigo, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Eu costumo dizer que ela cumpriu o papel dela, era me levar até lá. E hoje ela fala assim para mim: você hoje só está lá no centro, sua vida agora é isso. Isso aí, agora vai fazer uma palestra? Não, agora você vai começar a dar palestra. Eu descobri que, sim, tenho que ter um equilíbrio. E aí eu instituí recentemente, porque eu tinha esse hábito, né, de entrar de cabeça em tudo. Como eu falei para vocês, eu tenho uma amiga psicóloga que fala assim: cuidado que isso aí pode ser compulsivo. Aí eu disse: bom, então existe um desequilíbrio, eu preciso equilibrar. Um dia eu cheguei em casa e nós sentamos na sala, cheguei do trabalho, e eu estava com um celular, minha esposa com o dela, minha filha mais velha no quarto com o dela, e meu filho mais novo no outro quarto com o dele. E cada um no seu celular. E eu precisei falar com minha filha, eu mandei uma mensagem. E naquela hora eu disse: tem alguma coisa errada, existe um desequilíbrio aqui. E aí o que acontece? Eu descobri que eu tinha entrado no Espiritismo e dizia assim: não, agora eu estou equilibrado. Eu já li todo o livro dos Espíritos, já li o livro dos médiuns, já fiz um curso de orientação mediúnica, agora eu estou bem. E aí eu chego em casa e me vejo fazendo isso. Hoje nós instituímos, nós 4, o Dia da Família. No domingo nós largamos de mão todos os aparelhos eletrônicos, jogamos jogos de tabuleiro, e tudo que nós fazemos tem que ser os 4 juntos. Pelo menos um dia nós elegemos para isso. Então assim, eu descobri: pô, aqui já está um equilíbrio, já dá para ir. Quando implantamos isso lá em casa, em janeiro desse ano, as crianças
reclamaram muito, principalmente o mais novo, porque para ele ficar sem celular é um castigo. E ele falou, pô, agora eu vou ficar todos os domingos de castigo. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer essa região maravilhosa aqui, cheia de locais bons para a gente conhecer. E todo domingo a gente sai e procura uma cidade para ter contato com a natureza. Ao final do domingo, eu pergunto para eles, como é que foi o dia? Foi muito bom o dia, sem celular. Passado isso, nós começamos em janeiro. Chegou um dado tempo que já não tinha mais para onde a gente sair, né, para passear. E aí estava eu sentado no sofá com o celular na mão, num domingo, no dia da família. E aí o meu filho chegou e falou assim, pai, que dia é hoje? Domingo. Hoje é o dia da família, por que você está com o celular? E aí eu descobri que esse núcleo onde eu estou é para que eu aprenda também. Eu descobri também que esse equilíbrio, ele não vai ser constante enquanto eu não colocar ele como uma meta constante em minha vida. E que esses desequilíbrios vão acontecer. E a minha família, núcleo, vai me ajudar para que eu vá reequilibrando. E essa família aqui, que eu encontro hoje, também vai me ajudar e está me ajudando. Porque a cada momento que eu exponho isso que eu vivi, eu volto a ouvir e volto a vivenciar. E volto a analisar o como eu estava agindo e o como eu estava desequilibrado. E como é possível a gente se reequilibrar. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade, pela chance de construir esse conhecimento.